Vamos falar sobre um futuro potencial para a raça humana vivendo em cavernas sob a superfície do planeta Marte. Essa ideia tem sido considerada uma solução prática para estabelecer uma presença humana permanente no planeta vermelho, uma vez que as cavernas subterrâneas podem oferecer proteção contra meteoros, radiação cósmica e tempestades de poeira. Com base nas mais recentes descobertas científicas sobre as condições em Marte, a vida nessas cavernas pode ser absolutamente hospitaleira e viável para os futuros colonos humanos. Então agora vamos explorar como toda essa ideia pode se tornar realidade. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. E gente, somos finalmente 100 mil expansionistas. É inacreditável, eu agradeço a todos que estão chegando agora, aos que estão comigo aí desde o começo, muito obrigado pelo apoio. Gente, tem sido uma jornada épica, emocionante. Este é o primeiro vídeo que eu estou gravando após alcançar este marco histórico para o canal. Os últimos 2 vídeos não contam, tá? Foi um pouco diferente aí. Mas é isso, gente. Entrando aí no tópico deste vídeo, hoje exploramos as cavernas subterrâneas de Marte para uma possível colonização. Por muito tempo eu fui contra isso, sempre deixei claro minha preferência por habitats de superfície, mas confesso que mudei de opinião ao longo do tempo após estudar bastante sobre o assunto. Este é mais um vídeo da nossa playlist Colonização de Marte. Se você gosta desse assunto, tem muitos vídeos aqui no canal a esse respeito. Então, bora começar. Todos nós adoramos a ideia de humanos vivendo no planeta Marte. Este tem sido um tema frequente na ficção científica por décadas, o sonho de podermos estabelecer um segundo lar em um novo mundo, um mundo alienígena. Este é um sonho compartilhado por muitas pessoas e é um objetivo de longa data para alguém muito influente em nossa civilização global, ou seja, Elon Musk, o chefe da SpaceX. O plano mestre de Elon para sua empresa de foguetes é tornar a vida humana multiplanetária. Em um nível filosófico, ele simplesmente quer estender a luz da consciência para as estrelas. Em um nível mais prático, Elon acredita que precisamos de uma redundância quando se trata de planetas. Se algo catastrófico acontecer com a Terra, então precisamos de um plano de contingência, uma opção B. Não temos muitas opções na mesa e, infelizmente, essas opções têm suas desvantagens. É claro que existe o deserto cinzento e frio da Lua, convenientemente localizado. Mas este é um ambiente muito hostil, com temperaturas extremamente oscilantes. Sabemos que também existem cavernas subterrâneas na Lua, um assunto que exploramos neste vídeo, e que garantiriam muita proteção, além de temperatura mais estável. No entanto, sua baixa gravidade e quase zero atmosfera pesam muito na escolha, e em se tratando de criar uma espécie de backup para a civilização, a proximidade da Lua com a Terra é um problema. Uma colônia por lá dificilmente se tornaria autossustentável e desconectada da economia da Terra. Ou seja, uma catástrofe por aqui, consequentemente, afetaria indiretamente a colônia lunar. Por outro lado, também há Vênus, com sua paisagem infernal, ácida e uma atmosfera tão espessa e quente que nenhuma de nossas sondas enviadas para lá foi capaz de suportar mais do que alguns minutos na superfície. Uma das grandes maravilhas sobre Vênus é que alguns quilômetros acima da superfície, a temperatura e pressão atmosférica são idênticas à da Terra. Exatamente isto. Apesar do ar não ser respirável, composto basicamente de carbono. No entanto, já foi proposto construir cidades flutuantes em Vênus em razão de sua grossa atmosfera, quase 100 vezes mais espessa que a da Terra. Basicamente, os oceanos de Vênus evaporaram e agora estão nos céus. É basicamente um mar de ar. E construir por lá seria algo semelhante como a Cidade das Nuvens do planeta Bespin em Star Wars. Porém, convenhamos, isso seria muito, mas muito difícil de fazer agora. Por outro lado, temos Marte, que dos 3 emerge como uma opção mais viável para a colonização humana. Bom, o planeta não está exatamente pronto para se mudar agora, mas é um pouco mais habitável do que os outros 2 mundos.
Por exemplo, embora sua atmosfera seja muito mais fina do que a da Terra, ela ainda oferece mais proteção contra a radiação cósmica do que a Lua, e pelo menos não é um ambiente de panela de pressão como Vênus. Marte tem uma gravidade muito mais fraca do que a da Terra, mas ainda assim consideravelmente muito mais forte do que a da Lua. Marte também é repleto de recursos naturais como água. Sabemos que em algum momento no passado distante, Marte foi coberto por oceanos de água líquida, e muito dela ainda está lá, congelada nas calotas polares ou no seu subterrâneo. E obviamente, em razão do excesso do elemento ferro em sua superfície, Marte também é vermelho. Que é uma cor bem legal, por isso adoramos a ideia de viver em Marte, e há razões muito práticas para irmos lá e tentar estabelecer uma colônia. O planeta tem muito potencial para funcionar como um novo recipiente para não somente a vida humana, mas também de outros animais e plantas. Seria uma verdadeira Arca de Noé do século XXI. Porém, não é exatamente isto, não é que está para acontecer uma catástrofe iminente e Musk quer salvar a própria pele e de alguns amigos. Musk frequentemente fala sobre o grande filtro, como sendo uma das soluções mais plausíveis para o paradoxo de Fermi, ou onde estão todas as outras civilizações alienígenas. De que há somente uma pequena janela de tempo, uma minúscula janela de tempo, onde uma civilização atinge o potencial para se tornar verdadeiramente espacial e multiplanetária. E se não aproveitar esta oportunidade, a civilização pode simplesmente desaparecer no futuro. E não somente por causas naturais, mas também se autodestruindo. Em todo caso, como se pareceria um mundo subterrâneo em Marte? Bom, todos nós adoramos ver esta ilustração de ficção científica de Marte. Uma colônia de metal brilhante, com muitas cúpulas gigantescas de vidro e coisas do gênero. E talvez seja um projeto de infraestrutura sobre o qual poderíamos falar no século 22. Outro ponto é construir pequenas bases, pequenas habitações na superfície, na qual você ficaria em contato com toda aquela paisagem marciana alienígena. Isso serve muito bem para as primeiras expedições de exploração do planeta vermelho, onde robôs constroem esses habitats e aguardam a chegada dos primeiros mestres humanos, que seriam, em essência, astronautas bem treinados. Por outro lado, não vejo como algo assim poderia crescer e se tornar um assentamento de longo prazo, uma verdadeira cidade, uma colônia real, no caminho de se tornar autossustentável, suportando, digamos, 50 mil pessoas. Pense em qual seria o preço de construção e manutenção de cada habitat deste. Quantas pessoas viveriam por habitat? 5? 10? Faça as contas e veja quantas dessas casas totalmente operacionais precisaríamos para uma colônia. É claro que sempre podemos usar recursos in situ, ou seja, disponível no próprio planeta, o que poderia baratear o preço de construir cada um deles. Mas devemos levar em consideração também o tempo de construção de cada habitat, sendo que cada habitat, com todo o seu suporte de vida para garantir a sobrevivência, é como se fosse uma mini Terra em Marte. Portanto, por enquanto, se quisermos seriamente colonizar o planeta Marte e seguindo o conselho de Elon Musk, fazendo isso o mais rápido possível para garantir o plano de backup da humanidade, certamente nossa melhor aposta é ir para o subterrâneo, para o subsolo, em um ambiente já estruturado. Vamos ser sinceros, a realidade da vida em Marte exigirá proteção significativa contra os elementos, o que significa radiação, micrometeoritos, exposição a baixa pressão atmosférica, temperaturas extremas, apesar de não tão extremas quanto a Lua, tempestades de areia, solo tóxico, incluindo a poeira da superfície carregada de perclorato, uma substância altamente venenosa. Em suma, o planeta inteiro quer te matar. A radiação será uma grande preocupação para assentamentos de longo prazo em Marte. A exposição à radiação do Sol é cerca de 40 a 50 vezes maior na superfície de Marte em comparação com a superfície da Terra. E isso ocorre porque Marte não tem um núcleo derretido ativo, e portanto não há magnetosfera para repelir os raios cósmicos e os ventos solares. Marte tem atmosfera, mas não é significativa, e isso nos deixa mais vulneráveis à própria radiação e a meteoritos que, obviamente, alguns, não todos, não queimam totalmente na atmosfera e acabam colidindo com a superfície do planeta. Isso pode ser visto na presença de crateras de impacto em Marte.
A Terra tem uma atmosfera muito densa. Então, quando os meteoritos atingem uma velocidade de até 72 km por segundo, o intenso calor gerado pelo atrito com o ar faz com que a rocha queime muito antes de atingir o solo. E mesmo que algo passe, vai chegar muito menor no impacto do que era no espaço. Outro ponto: a pressão atmosférica em Marte é inferior a 1% da Terra, de modo que o meteorito ainda estará se movendo bem perto dos 72 km por segundo quando atingir uma base em Marte, o que claramente não terminará muito bem, e a exposição a esse ambiente de baixa pressão será um problema ainda maior para o corpo humano. Se houver uma violação no habitat e uma eventual rápida despressurização, nosso sangue literalmente ferveria e nossos globos oculares explodiriam. Então, ir para o subsolo seria uma ótima maneira de resolver alguns dos maiores desafios que o planeta Marte nos impõe. E Elon Musk sabe disso muito bem. Existe um vídeo de Elon Musk respondendo a perguntas em uma conferência lá atrás em 2017, e quando questionado sobre como sua outra empresa chamada Boring Company, que faz perfuração de túneis, se relacionaria com seus planos de uma colônia em Marte, Elon disse isso: "Acho que ficar bom em escavar túneis pode ser realmente muito útil para Marte, construindo habitats subterrâneos com boa proteção para a radiação. Você poderia construir uma cidade subterrânea inteira se você quiser. As pessoas ainda poderiam sair de vez em quando na superfície, mas você pode construir uma quantidade enorme de túneis e câmaras gigantes no subsolo com a tecnologia de perfuração certa em Marte." Fecha aspas. Eu sempre achei estranho ele criar e investir nesta empresa que destina-se a criar rodovias subterrâneas para somente carros, não trens ou metrôs. Não sei dizer se ele realmente envolveria esta empresa na construção de uma colônia subterrânea em Marte. Mas e se eu dissesse que nem precisamos de tais máquinas em Marte, porque o próprio planeta já está cheio de túneis naturais? Isso é meio alucinante, mas assim como na Lua, o próprio planeta já fez o trabalho duro para nós. A superfície de Marte está cheia de formações rochosas chamadas tubos de lava. Estas são estruturas criadas naturalmente nos tempos antigos, quando Marte era vulcanicamente ativo assim como a Terra. Em algum ponto nos últimos 4 bilhões de anos, esses dois planetas provavelmente eram muito parecidos, com núcleos derretidos ativos de rocha bruta e metal. O Monte Olimpo, uma montanha gigantesca na superfície de Marte, é a montanha mais alta conhecida no Sistema Solar. Para você ter uma ideia, o Monte Olimpo é mais de 2,5 vezes a altura do Monte Everest e é um remanescente de um vulcão marciano. Porém, Marte começou a esfriar muito mais rápido que a Terra. Talvez porque seja menor ou talvez porque esteja mais longe do Sol. O que acontece é que o núcleo de ferro de Marte solidificou. O campo magnético se dissipou e a atmosfera foi varrida pelo vento solar. Em outras palavras, o planeta morreu. Contudo, ficaram para trás esses gigantescos túneis cortados na superfície da rocha pelos antigos fluxos de lava. Sabemos que essas cavernas existem em Marte porque observamos as clarabóias nos tetos dos túneis em nossos sobrevoos por satélites. Esses são pontos onde o teto dos tubos de lava cedeu, deixando um círculo perfeitamente redondo. Um buraco na superfície que revela a caverna oca embaixo. Nós vimos centenas dessas clarabóias em Marte. Elas também estão na Lua, e isso nos diz que já existe uma rede de túneis esperando para serem encontradas. Em razão da baixa gravidade em Marte, esses tubos de lava serão significativamente mais largos do que vemos na Terra, e eles podem ter centenas de metros de diâmetro e quilômetros de comprimento. Se você acha isso bastante, tenha em mente que na Lua, onde a gravidade é ainda menor, esses túneis podem chegar a mais de 1 quilômetro de diâmetro. Algo realmente impressionante. É um mundo dentro de um outro mundo, algo que Júlio Verne teria descrito de maneira bem vívida.
Os tetos desses túneis em Marte podem chegar até 90 metros de espessura, fornecendo proteção mais do que o suficiente contra radiação, meteoritos e qualquer outra coisa que o sistema solar possa lançar sobre nós. O efeito isolante desses túneis de cavernas mantém uma temperatura interior consistente em cerca de 20 graus Celsius negativos. E porque acreditamos que a rocha que compõe a superfície externa de Marte não são porosas por natureza, poderíamos, em algum momento, ser capazes de criar uma atmosfera artificial pressurizada dentro das cavernas. Isso seria realmente genial. Imagine a possibilidade de estar em Marte em um lugar extremamente amplo, sem a necessidade de usar um traje espacial pressurizado, e respirar o ar tranquilamente, sem medo que nossos olhos explodam. Nada mal, não é? Além de tudo, o interior desses tubos podem muito bem ser o lugar onde encontraremos os restos da vida passada em Marte. Talvez todas as evidências de vida tenham sido eliminadas da superfície e enterradas sob centenas de milhões de anos de tempestades de poeira. Mas sob o solo podem estar os fósseis preservados de micro-organismos ou mesmo peixes ou répteis ou animais. Talvez houve uma civilização milhões de anos atrás, algum tipo de mamífero vivendo em Marte quando o planeta começou a morrer, e eles se retiraram para o subsolo como um último esforço de sobrevivência. Poderíamos encontrar algumas coisas realmente muito estranhas lá embaixo. Novos estudos publicados nos últimos meses sugerem que ainda pode haver resquícios de atividade geotérmica acontecendo sob a superfície de Marte, ou seja, uma fonte de calor e energia, e onde há calor e energia, há potencial para a vida. Também poderíamos aproveitar para tornar nossa vida subterrânea ainda mais confortável e sustentável. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Cambridge, há novas evidências que sugerem que Marte ainda contém água líquida sob a superfície congelada de suas calotas polares. Eles chegaram a essa conclusão monitorando os padrões de mudança de altura das calotas polares durante as estações marcianas, notando que a altitude dos picos congelados aumentam e diminui em padrões ondulados, sugerindo que eles estão realmente flutuando e não estão estagnados e totalmente congelados na superfície rochosa. O professor Neil Armstrong, do Scott Polar Research Institute de Cambridge, que liderou essa pesquisa, disse ao jornal Nature Astronomy: a combinação da nova evidência topográfica com nossos resultados do modelo de computador e os dados do radar tornam muito provável que exista pelo menos uma área de água líquida subglacial em Marte hoje, e que Marte ainda deve ser geotermicamente ativo para manter a água sob as calotas de gelo líquida. Fecha aspas. E se houver bastante dessa atividade geotérmica no manto subterrâneo do planeta Marte para manter um lago subglacial de água, então este pode muito bem ser um recurso que podemos explorar que nos forneceria aquecimento gratuito em uma daquelas colônias subterrâneas baseadas em tubos de lava. O que é realmente importante para qualquer um que já tentou aquecer uma casa em 20 graus Celsius negativos. Essa pessoa sabe quanta energia é necessária para manter uma temperatura confortável nesse tipo de condição. O máximo onde eu já experienciei onde eu moro foram 5 graus Celsius abaixo de zero. E te digo, é absolutamente congelante. Portanto, ser capaz de extrair energia gratuita do próprio planeta Marte nos daria uma vantagem enorme quando se trata de construir uma colônia humana sustentável. E sejamos realistas, vamos precisar de toda a ajuda possível para começar a realizar algo dessa magnitude. No entanto, quando começamos a pensar fora da caixa em como podemos aproveitar o ambiente natural do planeta Marte e fazê-lo funcionar a nosso favor, de repente, as coisas parecem um pouco mais possíveis. Então, o que você acha? Você viveria em uma caverna em Marte ou ainda torce para construirmos domos gigantes? Diz aí nos comentários e também o que você achou deste vídeo. Gente, eu estou produzindo coisas novas, né? Coisas diferentes. O canal Expansão vai entrar numa nova jornada, tá? Então, quem não sabe ainda, eu não vou falar. Brincadeira, gente. É só assistir. Tem um vídeo de comemoração dos 100 mil inscritos lá, eu revelo, tá? Que o canal tá fazendo. Tá difícil pra caramba, mas eu tô fazendo aos pouquinhos, vou conseguir. Eu agradeço demais, gente, a todos de verdade, né? Que apoiam o canal, principalmente aos membros que estão comigo aí, que realmente
dão todo apoio para continuar nessa jornada do Expansão Astronauta. Meu muito obrigado mesmo de coração. Até a próxima. They'll be calling me, they'll be calling